Anticristo, o mestiço. Hoje, no Escatologia na Veia, venha desvendar conosco o cenário profético. E aí vocês viram que a capa principal hoje da live, o destaque é o urso. Só quem tem escatologia na veia aí, todo mundo, por favor, escrevam aí. Só quem tem escatologia na veia, escreva: o urso representa quem? Coloquem aí, o urso representa quem na Bíblia? Respondam pra mim aí, vamos lá? Coloquem aí. Quem representa o urso na Bíblia? Vamos lá. Coloquem aí. Quem representa o urso na Bíblia? Vem comigo no Escatologia na Veia. Glória a Deus. Vamos lá? Uma reflexão para vocês entenderem como vai funcionar na grande tribulação. Entenda uma coisa. A galera colocou aí Irã, ok. Império Medo-Persa, né? Que é o Irã. Média e Persa. Perfeito, pastor Marcelo. A galera tá colocando aí em peso. Exatamente. Não, Glau, não tem nada a ver com a Rússia não, Glau. É isso que eu falo pra vocês tomar cuidado, tá? Porque eu sei que muitos pastores aí na internet, ele começa a falar da Rússia e chama a Rússia de urso, tá? Isso isso pode causar muita confusão pra igreja, tá? Porque na verdade, na Bíblia, o urso representa a Média Pérsia ou o Irã nos dias de hoje, tá? Então muito cuidado com isso, porque muitos pastores fica falando disso, utilizando esses termos para se referir à Rússia. Isso vai persuadir as pessoas ao erro no entendimento bíblico ou da profecia bíblica, ok? Então tome muito cuidado com isso. Por isso que é importante você ler a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz. Então o urso na Bíblia é o Irã, ok? Ou Média e Pérsia, que é justamente o tema principal da live de hoje, que vocês viram que está em destaque lá na capa, né? O urso e tudo mais, onde nós vamos fazer uma reflexão muito poderosa hoje. Vamos lá. Hoje, irmãos, o conteúdo é muito histórico, tá? Vai ser conteúdo histórico. Então pega a sua Bíblia, deixa do teu lado, porque essa live vai ser um divisor de entendimento histórico para vocês, ok? Vocês vão compreender de uma forma que a partir do momento que vocês peguem a Bíblia para ler, a mente de vocês vai mudar completamente a forma que vocês leem a Bíblia. Eu creio que de muito já mudou, ok? Mas hoje vai ser um up a mais ainda. Vamos lá? Aí nós temos então, de acordo com a Bíblia, que Daniel vê no capítulo 7, o leão, o urso e o leopardo. E hoje então nós vamos focar no urso, que é o Império Medo-Persa, ok? Então hoje o urso, o Império Medo-Persa, ou aquilo que nós conhecemos como Irã. Aí você vê, quero agradecer aí Santana. Santana, muito obrigado por contribuir com o canal e fazer que nós estejamos aqui mais vezes, Escatologia na Veia. Muito obrigado, Santana, em nome de Jesus. Vamos lá. Aí nós vemos que o urso agora, essa besta que nós vemos aqui no capítulo 7 de Daniel, depois ela é fundida, lá na besta do Apocalipse 13, que tem pé de urso, boca de leão, 7 cabeças, 10 chifres e semelhante ao leopardo. Então, só nessa besta, então, Deus já está me apontando. Império Babilônico, Império Grego, Império Medo-Persa, que é o Irã, que é os pés de urso. E hoje você vai entender, porque muitos ficam assim, pastor. Muitos ficam aí porque é muita doutrinação na internet. E muitas dessas coisas são doutrinas hereditárias. Eles vão passando de um para o outro, mas não é que a Bíblia diz essas coisas, ok? E hoje isso vai servir como divisor para vocês. Porque muito fica assim, pastor, o anticristo não pode ser um árabe. Porque os judeus não vão aceitar ele como Messias. Porque o anticristo, na verdade, tem que ser um judeu. Ou pastor, não, o anticristo tem que ser alguém da Europa. Ou não, pastor, o anticristo, na verdade, é o genro do Trump, que tá lá na América, que aí já saiu do Oriente Médio, já saiu da Europa, agora tá na América. Percebe com a quantidade de visão e que a Bíblia nos aponta algo tão simples e as pessoas ficam chutando um monte de coisa e nada é correto? E aí hoje isso vai ser um divisor para vocês entenderem a possível etnia do anticristo, ok? A possível etnia do anticristo. Vocês vão entender hoje de uma vez por todas. Esse vai ser o tema central. Porque a partir do momento que começar agora, a partir principalmente do ano que vem,
estabelecerem acordo de paz, aqueles que são loucos por likes ou por dinheiro, eles vão enganar vocês até umas horas, ok? Porque agora terá um parâmetro para dizer, lá, fulano tá lá, ou ciclano, e vocês acabam se desviando daquilo que a Bíblia diz, ok? Então hoje nós vamos já nos fundamentar com tudo isso, para vocês entenderem as possíveis etnias que saiu o anticristo, e aí eu vou pincelar algumas coisas, e cá para nós, entenda uma coisa, muitos não entendem, mas o Messias, só para vocês, eu vou dar um boom na cabeça de vocês agora, tá? O Messias que os judeus estão esperando pode não ser o anticristo. Eu dei um boom agora na cabeça de vocês, né? Porque todo mundo acredita que, na verdade, o anticristo é o Messias judeu, dos judeus, ok? E, literalmente, o Messias dos judeus pode não ser o anticristo. Mas ele é quem vai estar junto com o anticristo estabelecendo acordo de paz, ok? Vocês estão comigo ou não? Então tomem muito cuidado. Como assim, pastor? O Messias dos judeus não é o anticristo? Primeira vez que eu ouço isso. Não foi o próprio Jesus que disse? Aparecerão falsos cristos e falsos messias. Plural. Vocês estão comigo ou não? Ou seja, vão aparecer falsos messias, que não é o anticristo. Por isso que você tem que tomar cuidado. Porque qualquer falso messias que aparecer e Israel acreditar, esses caras que tá louco por like aí na internet, vão deixar você completamente pilhado e doido. Ok? Então nem todo Messias é o anticristo, mas o anticristo possivelmente trabalhará como um Messias. Pegou isso daqui ou não? E hoje nessa live você vai entender tudo isso que eu estou dizendo para você. O próprio Cristo disse, surgirão falsos cristos e falsos messias. Ok? Então tome muito cuidado com essas afirmações que as pessoas fazem que contrariam a Bíblia. Muito cuidado, ok? Tanto pode ser quanto não pode ser. E sim surgir outros messias, falsos messias, que vai ser o messias para judeus, mas isso não será o anticristo. Ok? Não tem nada a ver com o anticristo. Ok? Eu sei porque eu nunca falei isso pra vocês, mas agora, novamente, vocês já têm escatologia na veia, eu já consigo expor muito mais coisas pra vocês, porque vocês já são maduros na fé. Ok? Pra não ficar com chutismo nem nada. Amém? Todo mundo tá entendendo até aqui? Vamos lá. Vou pincelar algo aqui antes de nós entrarmos no estudo fundamental, porque eu preciso passar isso aqui com vocês. Vocês lembram que lá em Daniel 9... quando ele está falando a respeito das 70 semanas de Daniel, Daniel ele está fazendo o quê? Antes do anjo... Vamos lá, vamos ver se vocês têm escatologia na veia mesmo. Antes do Daniel receber o anjo Gabriel para trazer a revelação para ele, Daniel estava fazendo o quê antes disso? Daniel estava fazendo o quê? E aí o anjo Gabriel veio. O que Daniel estava fazendo? Respondam para mim aí, vamos lá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Vi colocou aí, rapaz, o marido tá estupindo de café pra acompanhar a live. É isso aí. Desperta tu que dormes. Aleluia. O que Daniel estava fazendo no momento que Gabriel aparece pra ele? Todo mundo coloca aí. O Cláudio colocou aí, ele tava orando. Orando o quê? O que ele tava orando? Qual a atitude de oração que ele tava fazendo? Orando, jejuando e confessando os seus pecados a Deus. Os pecados da nação de Israel, dos judeus e os seus pecados. Amém? Guardem isso daqui porque é fundamental para a live de hoje, ok? Para vocês entenderem que Deus não trabalha à toa. Deus faz as coisas proposital na palavra dele, ó. Todo mundo colocou aí, ó. Orando, jejuando, exato. Beleza. Gravem isso daí, ok? Aí vamos lá, Daniel 9, a partir do verso 19. Eu vou só resumir. Diz assim, ó. Daniel então estava orando, dizendo: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, o Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. No verso 20, Daniel diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Olha a atitude que Daniel estava tomando.
e o pecado da nação de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E aí ele diz, estando eu digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que era o anjo Gabriel, opa, não coloquei na tela, vamos lá. Estando eu digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Gravem isso daí, vamos lá. Qual horário que Daniel tava orando? Coloquem aí, a hora, escrevam aí, a hora do sacrifício da tarde. Vamos lá. Escrevam aí. Então Daniel, ele estava orando, jejuando, clamando, pedindo a Deus perdão pelos pecados da nação de Israel e pelos seus pecados. Então ele estava automaticamente o anjo Gabriel aparece na hora do sacrifício da tarde. Gravem esses elementos, ok? Que você vai entender que Deus estabeleceu um parâmetro para tratar com Israel. Eles escolhem homens de Deus que estejam fazendo esses métodos, e Deus então intervém com revelações, e Deus opera através dessa atitude desses homens. Ok? E então ele continua dizendo, ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio da sua súplica saiu a ordem para eu vir, para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Aí ele vai contar a visão das 70 semanas, que nós já conhecemos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade. Ou seja, quem é o povo de Daniel? Judeus. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Ponto. Nós somos fundamentalistas bíblicos. A Bíblia diz isso. Que as 70 semanas está estabelecido sobre a nação de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja não está aqui nessa época. Não tem nada a ver com nada. Então não coloquem a igreja na grande tribulação. Simples assim, ok? E então ele diz, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santíssimo lugar. Então nós vimos que são 70 semanas de anos, né? Então é como se... A única coisa é só eu trocar. Igual uma semana tem 7 dias, eu só troco a palavra dias para anos, ok? Então são 70 semanas em anos. Então eu pego uma semana, tem 7 dias, só que nas 70 semanas de Daniel, uma semana é equivalente a 7 anos. Ou seja, 7 vezes 70, que no caso seria 70 semanas, é equivalente a 490 anos. Ok? Que estão estabelecidos sobre a nação de Israel e sobre sua santa cidade. Para fazer tudo aquilo que nós citamos aqui nos versos anteriores. E aí a Bíblia diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, esse é o tema da live de hoje. Hoje nós vamos falar dessa ordem para restaurar Jerusalém. Ele diz, até o Messias, até Jesus vir, o príncipe haverá 7 semanas mais 62 semanas, que é equivalente a 69 semanas. Então ele está dizendo assim, desde a ordem para restaurar Jerusalém, que nós vamos estudar hoje isso aqui para você entender o conteúdo histórico, até a vinda de Jesus, se passarão 69 semanas. Depois Deus vai dar uma pausa no tempo. Então de 69 para 70, falta uma semana a se cumprir. E hoje nós vamos entender o envolvimento profético que tem a ver com a saída da ordem para a restauração de Jerusalém. Isso que você vai entender hoje, nós não estudamos isso ainda. Hoje vai ser um conteúdo histórico, power. Anotem aquilo ali para vocês não ficarem confusos, amém? E ele diz, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós temos o quê? 7 semanas em anos, né? Então nós pegamos 7 vezes 7 semanas, que ele está falando que vai passar 7 mais 62. Então são 7 semanas em anos. Então nós pegamos 7 vezes 7 igual a 49 anos. Então as 7 semanas é equivalente a 49 anos. Mais 62 semanas. Então eu pego uma semana que é 7 anos, multiplico por 62, chegamos a 434 anos.
Então, somando 49 mais 434, que é a ordem para restaurar Jerusalém, até o Messias, se passariam 483 anos, ou 69 semanas, ok? Que é equivalente. Então, a datação bíblica, o marco da datação bíblica era a restauração de Jerusalém, que seria feito mediante a decreto. Então, esse decreto histórico de restauração de Jerusalém estabeleceria o tempo que o Messias deveria vir, ok? E é isso que nós vamos aprender agora. A partir de agora, tudo novo, tá? Tudo que eu mostrei aqui para vocês, vocês já conhecem, já sabem, já estudamos. A partir deste momento, tudo será novo. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas 36. Abra sua Bíblia aí enquanto eu coloco compartilha aqui. 2 Crônicas 36, a partir do verso 22. Vem comigo no Escatologia na Veia. Você está assistindo Escatologia na Veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like. E as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo no Escatologia na Veia. Você que é membro de uma igreja, com isso que você vai aprender aqui hoje, dentro de escatologia, você vai ter mais entendimento do que o seu pastor, tá? Porque geralmente conteúdo histórico, principalmente quando se trata de escatologia, é difícil de entender, confuso para quem não tem escatologia na veia, fica um pouco confuso, ou seja, geralmente as pessoas se apegam mais na parte de edificação, não literal daquilo que a Bíblia diz, ok? Então hoje vai ser power, vem comigo no Escatologia na Veia, livro de 2 Crônicas 36, 22, vamos lá? 2 Crônicas 36, 22, vem comigo no Escatologia na Veia, vem comigo, diz assim, verso 22. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, ou rei do urso, rei do Irã, amém? Trazendo para os dias de hoje. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e este ordenou que fossem comunicados em todo o reino, por escrito e também por meio de leitura pública, né? De uma leitura público, e este decreto. Então, no ano primeiro de Ciro considerado como Ciro Grande, ele, entendendo aquilo que dizia o livro de Jeremias, porque eles começaram a ter problemas com os judeus, né, que nós vamos entender agora a partir do livro de Esdras, que nós vamos estudar, automaticamente o Ciro, ele lança um decreto. Lembra que Daniel está na Babilônia, preso, mas durante o Império Medo-Persa. Agora, a Bíblia diz que eles são livrados do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, porque tinha se completado os 70 anos de cativeiro. E então Ciro lança um decreto, dizendo que eles deveriam voltar e reconstruir Jerusalém. Esse é o decreto que foi citado lá em Daniel, que nós acabamos de ler. Vem comigo aqui, ó, 2 Crônicas 36, 23. Olha o que diz. Eu, Ciro, o rei da Pérsia, do urso, eu declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Assim termina o livro de Crônicas, tá? O livro de Crônicas termina com esses dois versos com o decreto de Ciro, abençoando a nação de Israel para reconstrução do templo em Jerusalém. Gravem isso daqui. Você percebeu que todas as vezes que envolve a circunstância desses impérios, babilônico, Média e Pérsia, Império Romano, o Império do Anticristo, sempre está envolvido o templo em Jerusalém. Ok? Porque a intenção do inimigo, a intenção do diabo é roubar uma adoração que pertence a Deus. Ok? É roubar uma adoração que pertence a Deus.
Ciro, entendendo que a palavra dizia que o povo de Israel deveria ser liberto depois de 70 anos, ele lança um decreto dos medos e dos persas. Lembra que o decreto dos medos e dos persas, assim como aconteceu com Daniel, que ele foi lançado na cova dos leões, era um decreto de lei irrevogável. Ninguém podia revogar. Então o rei pega, lança um decreto dizendo que Jerusalém e o templo poderia ser reconstruído. Esse é o decreto que é citado lá em Daniel. E aí agora nós vamos para o livro de Esdras. Depois acaba Crônicas, entra no livro de Esdras, que começa o decreto, que é, desde a contagem do decreto, 483 anos depois, Jesus viria. Todo mundo entendeu isso aqui? Ou seja, esse decreto é muito importante para nós entendermos isso. E aí nós vamos entender o que estava girando em torno da reconstrução de Jerusalém, do decreto dos medos e dos persas, o que aconteceu no cotidiano dos judeus e onde foi o resultado de tudo isso. Ok? Vem comigo no Escatologia na Veia dessa noite. Anticristo, o mestiço. Hoje, no Escatologia na Veia, venha desvendar conosco o cenário profético e escatológico mundial. Espero por você. Livro de Esdras, capítulo 1. Vem comigo, vamos lá. Olha o que Esdras então começa. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o reino, por escrito e também por meio de leitura público, este decreto. Ele repete o que está escrito lá em Crônicas. Ele diz: eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Aí o que muitos não entendem? O Ciro, ele era persa, ok? Ele era da Média e da Pérsia. O Ciro era do Irã. E aí me veio um monte de gente de baboseira aí na internet dizendo que para reconstruir o templo tem que ser um judeu, porque senão os judeus não vão aceitar. Vocês estão comigo ou não? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia, como Deus trabalha, os métodos de Deus utilizar. Aí a galera fica dizendo aí, não, para a reconstrução do templo em Jerusalém tem que ser um judeu. Aonde que eles acham isso, sendo que a Bíblia me aponta que quem deu a ordem, lançou um decreto para a construção do templo em Jerusalém, do segundo templo, foi um persa. Foi alguém que a religião dele nos dias de hoje é muçulmano. O Islã. Vocês estão comigo ou não? Por isso que eu digo para vocês, gente, fiquem com aquilo que a Bíblia diz. Parem de ser enganados por essa galera que não está preocupada com a sua salvação, mas a galera só está preocupada com sensacionalismo, não estão preocupados com like e tudo mais. Vocês estão conseguindo entender? Porque isso aqui abre a sua mente para você entender como Deus trabalha. Quem lançou um decreto, Deus tocou o coração, o Espírito, Deus ativou o Espírito de Ciro para entender que ele deveria reconstruir o templo em Jerusalém. E aí vem a galera da internet dizer, não, para reconstruir o templo tem que ser um judeu. A minha Bíblia diz o contrário. Ok? Eu fico com aquilo que a Bíblia diz. Vem comigo no Escatologia na Veia. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor. E o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Entenda uma coisa. Lá na besta do Apocalipse 13, vamos lá. Na besta do Apocalipse 13, o urso representa que parte da besta? Vamos lá, coloquem aí. O urso, que é o Império Medo-Persa, né? Que hoje é o Irã, ele representa qual parte da besta? Respondam para mim aí. Vamos lá.
qual a parte da besta, do Apocalipse 13, que o urso representa? Que parte? Vamos lá? Respondam. Os pés. Lembra que eu sempre disse para vocês que os pés servem para encaminhar? Os pés servem para andar, para dar andamento, ok? Possivelmente, o Irã novamente é quem vai fazer algo, ou causando uma guerra, ou mediante decreto, ou mediante se aliançando com paz, com o próprio anticristo, para a reconstrução do templo em Jerusalém. Vai haver uma aceitação do Irã. Vocês estão comigo nessa noite? Por isso que os pés de urso, por isso que é os pés que dá andamento, os pés faz andar. A besta do Apocalipse 13. Ok? E aí olha o que ele diz. Esdras 1, verso 4 diz assim: os vizinhos, olha o que a Bíblia diz. Olha que incrível como Deus é perfeito. Olha isso. E muitos não entendem que tudo que a Bíblia citou, a Bíblia tem um parâmetro. E Deus não muda. Deus não rasga a sua palavra. Olha o que ele diz. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisam de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata, ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Olha isso daqui. Aí nas últimas lives nós já estudamos e sabemos quem são hoje os vizinhos de Israel. Respondam para mim aí hoje, quem assiste, quem tem escatologia na veia, quem são os vizinhos de Israel? Que possivelmente aquilo que impede Israel de reconstruir o templo é justamente a ideologia do Islã. Os palestinos, os vizinhos em volta de Israel, que hoje tem a jurisdição religiosa do Monte do Templo. O mesmo estabelecimento que tem, meu filho, mediante os acontecimentos proféticos em tipo, essas coisas voltam a acontecer nos últimos dias. Porque tudo está escrito conforme Deus quer que aconteça. Por isso que da mesma forma que foi no passado, que está envolvido os mesmos impérios, Irã, que é o urso, Média e Pérsia, né? Que é o leopardo, que é o Império Grego, que é o leão, que é o Império Babilônico. Essas mesmas nações estarão envolvidas nos últimos acontecimentos, inclusive girando em torno do templo. E para haver a reconstrução do templo, tem que haver um consenso de aceitação dos vizinhos. E os vizinhos hoje são os muçulmanos, o Islã. Eles terão que concordar com o falso acordo de paz em reconstruir o templo. Por isso que o anticristo, na metade da grande tribulação, ele faz o acordo de paz, os judeus vão reconstruir, vai estar tudo de boa, porque os vizinhos terão que ter uma aceitação, já acordado, e na metade da semana de Daniel, da grande tribulação, ele quebra o pacto. E ele quebrando o pacto, a Bíblia diz que ele entra no templo de Deus, se assenta no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Para isso, o templo terá que ser reerguido e vai haver uma repetição da história como aconteceu no passado. Escatologia na veia. Quem tem escatologia na veia entende tudo que eu estou dizendo aqui. Muito obrigado, Maciel, por contribuir com o canal e fazer com que nós estejamos aqui mais vezes. Olha o que o Clever colocou aí, olha isso aqui, ó. Meu Deus, quantas vezes eu já li Esdras e nunca tinha pensado nisso. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Está sendo retirado um véu dos nossos olhos para entendermos como que funciona verdadeiramente a profecia. Aqui não tem achismo, não tem churumela, não tem nada. É pura Bíblia. Isso está escrito na sua Bíblia, sempre teve. Ok? Vamos lá. Perceberam aqui então que tudo gira em torno do templo? Toda a composição profética que envolve principalmente o Império Medo-Persa, envolve o decreto de lei, envolve o cenário da reconstrução do templo. Por isso que Deus nos conserva lá na besta do Apocalipse 13, ele nos conserva o urso.
Deus está nos mostrando que a mesma coisa que aconteceu no passado, através do Irã, vai voltar a acontecer no período presente ou na grande tribulação, nas dores de parto e automaticamente depois da grande tribulação. Vocês estão comigo ou não? Aleluia. A Valquíria colocou aí, pastor, o Irã dará o início na construção do templo, terá que haver uma aceitação do Irã. Porque o Irã é a parte mais radical xiita, que não permite que os palestinos tenham acordo com Israel para a reconstrução. Então terá que ter uma aceitação de alguma forma. Ou o Irã vai ter que ser derrubado, ou o Irã vai ter que de alguma forma aceitar. Porque hoje o Irã, nesse status quo, nesse momento, ele é o maior inimigo de Israel depois da Turquia. Todo mundo entendeu isso daqui? Por isso que Deus conservou os pés do urso na besta do Apocalipse 13. Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite? Eu preciso saber que vocês estão entendendo. Ok? Agora nós vamos pular para o capítulo 4. Eu vou resumir o livro de Esdras para vocês, porque não tem como eu pregar tudo numa noite. Então eu montei de uma forma aqui que fique resumido. De uma forma mais intensa para que vocês compreendam onde nós queremos chegar no tema da live de hoje. Que é o anticristo ou mestiço. Que é o que você vai entender hoje, aquilo que a Bíblia diz. Não é aquilo que o seu pregador favorito diz, não é aquilo que te falaram, aquilo que o seu youtuber favorito especula, não. Aqui é pura Bíblia, ok? Vem comigo no Escatologia na Veia. Agora nós vamos pro capítulo 4 de Esdras, ok? Porque depois do capítulo 1 que nós acabamos de ler, ele vai falar o quê? Ele vai começar a contar quem saiu do cativeiro babilônico, que agora foi para o Império Medo-Persa e recebeu o decreto de Ciro e voltou para Jerusalém. Aí começa a contar as famílias que voltaram e tudo mais no capítulo 3, capítulo 2. E aí nós chegamos no capítulo 4, ok? Capítulo 4. Vem comigo no Escatologia na Veia. Hoje é noite de revelação, hein? E no final me lembra de contar uma visão que eu tive para vocês no final da live, ok? Esdras capítulo 4, vem comigo no Escatologia na Veia. Diz assim, ó. Da mesma forma que aconteceu lá no passado, essas coisas voltam a acontecer. Vem comigo no Escatologia na Veia. Os inimigos da tribo de Judá e Benjamim, que era a parte sul, né, do reino dividido, que no norte ficou 10 tribos, no sul ficou 2 tribos, Judá e Benjamim. Souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então agora os inimigos da nação de Israel, né, dos judeus, eles souberam que eles iriam reconstruir o templo. O que eles fazem? Então eles foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias e disseram: Zorobabel foi o responsável pela reconstrução do templo, tá? Tanto que é considerado como o templo de Zorobabel, o segundo templo. Diz assim, ó. Os inimigos da nação de Israel, olha o que eles dizem. Queremos construir o templo junto com vocês. Olha isso, gravem isso daqui, porque possivelmente isso vai se repetir na história. Gravem o que eu estou dizendo. Olha isso. Queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus. O Alá é o mesmo Deus Yahvé. Tá todo mundo junto. Grave isso daqui, porque essa história vai se repetir. Olha isso. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês. Temos oferecido sacrifício a ele desde o tempo de Asser-Adom, o rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, entretanto, Zorobabel e Josué e outros chefes da família israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir o templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinho, como Ciro, o rei da Pérsia, mandou. Então aquela gente da região fez de tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Percebe então que os inimigos, quando eles começaram a reconstrução de tudo, os inimigos com inveja, os inimigos que viviam em volta da nação de Israel, dos judeus, que nós já sabemos quem são, principalmente da etnia que são, árabes, muçulmanos, eles falam assim: não, nós queremos ajudar vocês. E aí Zorobabel fala: Josué, não queremos a ajuda de vocês não vamos misturar. O que eles fazem? Eles acabam montando um plano para tentar impedir com que eles reconstruam Jerusalém e o templo.
E aí eu fiz aqui um resumo para vocês, o que acontece. Os inimigos mentem para o rei, né? Eles começam a mentir para o rei da época, que era o Xerxes, o Artaxerxes, né? Eles começam a mentir e eles conseguem parar a obra, parar a construção. Primeiro passo. Eu estou resumindo para vocês do capítulo 4 ao 6, ok? Do capítulo 4 ao capítulo 6, eu vou resumir aqui. Os inimigos, então, eles mentem para o rei, o Artaxerxes, né? Dizendo que eles queriam, que estavam se rebelando contra o rei, que eles iriam reconstruir, que eles foram um povo que sempre deu trabalho para todos os reis do passado. Basta o rei ir buscar na história que ele ia ver que a nação de Judá e Israel sempre deu problema. Então que eles deveriam parar tudo aquilo que eles estavam fazendo. O que o rei faz? Como o rei ele não tinha provas de que o Ciro mandou reconstruir Jerusalém e a cidade, o rei Artaxerxes faz o quê? Ele manda parar. E aí os judeus param a reconstrução. Aí depois eles conseguem achar a ordem de Ciro, que nós lemos lá no começo, no livro de Crônicas, e também no começo do livro de Esdras, no capítulo 1, ele consegue achar o decreto de que o Ciro realmente mandou reconstruir a cidade e o templo. E aí então o rei Artaxerxes lança um decreto retomando a reconstrução de Jerusalém. Ele deu a ordem que podiam reconstruir realmente, porque o Ciro no passado haveria mandado e liberado que eles pudessem reconstruir. Aí o rei Artaxerxes lança um decreto e diz que tudo aquilo que eles precisassem podia liberar para eles, porque eles iam reconstruir a cidade de Jerusalém. Resumi para vocês desde o capítulo 4 ao capítulo 6. Esse é o resumo. Se vocês quiserem ler depois, vocês leem, porque senão ficaria muita coisa para a gente ler. E aí nós vamos ver... Depois que eles voltam para Jerusalém, eles reconstroem tudo certinho, eles vão comemorar a Páscoa, ok? A primeira Páscoa deles, depois que saíram do cativeiro e reconstruíram Jerusalém. Eles vão comemorar agora a Páscoa. Vem comigo, tem muita revelação nisso aqui. Vamos lá. Aí no livro de Esdras, no capítulo 6, no verso 19, ele diz assim, ó. O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia comemorou a festa de Páscoa no dia 14 do primeiro mês. No dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes, os levitas, tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para o sacrifício da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmo. Esse era o protocolo que o sacerdote tinha que fazer. Então ele ia lá para espiar o pecado do povo. Ele comemorava a Páscoa, né? Assim como Deus ordenou quando na saída do Egito, a primeira Páscoa, que eles tinham que matar cordeiros, né? Sem mancha, sem mácula, pegar o sangue do animal, espejar nas portas, e o anjo da morte, quando passasse por aquele local, não ia os pegar, né? Foi a primeira Páscoa. Depois daí, Deus institui a Páscoa no dia 1º de Nissan, que é o primeiro mês da nação de Israel, né? No calendário religioso. E aí o que acontece? Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne do sacrifício. E todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Esse verso aqui é exatamente a tipologia da Santa Ceia. Lembra que Jesus disse? Aqui eles faziam o quê? Eles comiam da carne do sacrifício. Comeram da carne do sacrifício. E aí no Novo Testamento nós temos o quê? Jesus dizendo: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. E qual que era a condição para comer da carne e beber do sangue? A mesma condição que Deus estabeleceu aqui na Páscoa. Eles então, tanto os judeus quanto os povos, que no caso de Canaã, que estavam em Canaã, que tinham abandonado os costumes pagãos, os costumes ímpios, todos aqueles que tinham abandonado seus pecados,
Eles sentavam e adoravam a Deus e comiam do sacrifício que mais tarde seria feito pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Irmãos, por isso que a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba. Pastor, o que eu preciso me examinar se você largou o costume pagão que você tinha antes de aceitar a Jesus? Se você largou o costume pagão de se prostituir, o costume pagão de ser viciado, o costume pagão de cometer pecados nojentos que Deus abomina, você tem que decidir abandonar os costumes pagãos. Aleluia! Para que você coma da carne do sacrifício. Anteriormente comia como uma tipologia daquilo que mais tarde o sacrifício que Deus nos daria a nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, faria de uma vez por todas por nós. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão comigo nessa noite ou não? Hã? Vocês estão comigo nessa noite ou não? Aleluia! Que horas que já é aqui? Deixa eu ver. 11h42? Eu vou ver se eu consigo terminar até lá, Marcelão. Vou correr aqui, vamos lá. E olha o tempo. Olha isso aqui como funcionava perfeitamente. Eles estavam então comendo do sacrifício do Cordeiro. No caso da época, depois isso é transfigurado também para Cristo, depois que morre na cruz, institui a Santa Ceia. Por isso que ele diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque automaticamente é porque é uma pessoa que continua com costumes pagãos. Aleluia, que não tem compromisso com ele. É a tipologia da Santa Ceia. E aí, olha o que ele diz então depois. Durante 7 dias, eles comemoraram alegremente a festa de pão sem fermento, a festa de pães asmos. Estavam muito contentes, porque o Senhor havia feito, o rei da Síria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Isso daqui também é a tipologia do que vai acontecer também, que aconteceu no período histórico, e o que vai acontecer também no período em que a igreja ouvirá a trombeta de Deus sendo tocada. Durante o período, então, em que a igreja vai estar 7 dias nos céus, aleluia, comemorando um casamento judaico com Cristo, a noiva vai estar diante dele. A Bíblia diz que a terra vai estar em grande tribulação durante esses mesmos 7 dias, que transfigurando isso vai ser 7 dias em anos, que vai ser 7 anos, aleluia, ou uma semana. Assim como uma semana tem 7 dias, a grande tribulação, que é uma semana, tem 7 anos. Vem comigo no Escatologia na Veia. Aleluia. E eles comemoravam alegremente a festa de pães asmos. E em nome de Jesus nós também estaremos com Deus naquele grande dia. Aleluia, em que nós comeremos o maná escondido, de acordo com aquilo que ele prometeu para as igrejas da Ásia Menor. Aquele que vencer, eu darei de comer do maná escondido. Nós iremos comer do pão do céu, aleluia. Quem tem vontade de comer do maná, em que nossos antepassados comeram no deserto, não se preocupe, meu filho, porque naquele grande dia, você vai estar na mesa do céu, comendo do mesmo maná, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia explica-se a si mesma. E muitos acham que essas coisas é coincidência, ou que Deus não sabe o que faz e tudo mais, né? Não, meu filho. Vamos lá. Aí vocês se lembram que lá no começo, quando está se tratando das 70 semanas de Daniel, novamente, o que Daniel estava fazendo? Lembra que Daniel estava fazendo? No momento que o Gabriel veio trazer a revelação para ele, quem lembra? O que Daniel estava fazendo? Daniel estava orando, jejuando e confessando os seus pecados a Deus. Agora, Esdras está na mesma condição que Daniel. A oração e a confissão de Esdras, aleluia, aleluia, glória a Deus. A oração e a confissão de Esdras, a mesma composição que Daniel fez lá,
e que a profecia das 70 semanas de Daniel envolve o templo em Jerusalém, da mesma forma agora Esdras vai fazer a mesma coisa que Daniel fez, o mesmo diretório, tudo girando em torno do templo, só que agora Esdras identifica um pecado que a nação de Israel estava cometendo naquele período. Ok? E aí vocês vão entender que pecado era esse e qual foi o resultado desse pecado que a nação estava cometendo, que Esdras está confessando aqui. Isso vai dar um boom na sua mente para você entender o tanto de baboseira que a galera prega aí na internet para vocês. Vem comigo no Escatologia na Veia, Esdras 9. Vamos lá? Esdras capítulo 9. Vem comigo no Escatologia na Veia. Diz assim, ó. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, olha isso, o povo, os sacerdotes, os levitas, não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, que era a galera que morava em Canaã, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Aleluia! Então olha isso daqui. Esdras começa, quando o Esdras está ali intercedendo, ele vai começar a interceder. Esdras recebe uma mensagem de algumas pessoas dizendo que a nação de Israel, tanto o sacerdote como o levita, que eram responsáveis pela adoração no templo, eles não tinham se separado dos árabes, dos pagãos, dos egípcios, ok? Vem comigo na escatologia. E olha o que ele diz. Porque eles tomaram as suas filhas para si e os seus filhos, e assim misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. Até os príncipes, magistrados, foram primeiros nessa transgressão. Olha isso, irmãos, que revelação poderosa. Esdras começa a confessar, dizendo que aqueles que eram responsáveis por guardar a lei, por guardar a etnia separada e santificada, eles se misturaram com os árabes. Eles misturaram a linhagem pura dos judeus com os árabes, com os egípcios. Vocês estão comigo nessa noite ou não? Vocês estão conseguindo compreender isso daqui ou não? Isso daqui é a tipologia daquilo que aconteceu lá atrás com Noé. Lembra que Deus diz que os filhos de Deus se contaminaram, se entregaram para as filhas dos homens e então geraram os Néfilins, que foram os gigantes da antiguidade. A concepção que vai atrair a grande tribulação é a mesma coisa que acontece aqui. Uma mistura de linhagem, uma mistura de etnia. Ok? Vamos continuar, vocês vão entender. Quando eu ouvi isso, olha o que Esdras fez. Rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e barba e me sentei com muito desgosto. Fiquei ali sentado, cheio de desgostos, até o sacrifício da hora da tarde, que foi o mesmo momento que o Gabriel chega para trazer a visão para Daniel. Na hora do sacrifício da tarde. É a hora que agora ele vai começar a suplicar a Deus. Ele diz: e o povo começou a se ajuntar em volta de mim. Na hora do sacrifício da tarde. Eram que estavam com medo por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento, me ajoelhei para orar, usando ainda roupas rasgadas, e então levantei as mãos para o Senhor, o meu Deus, e disse: ó Deus, eu estou envergonhado e não tenho coragem de me levantar a minha cabeça.
Estamos confundidos nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde os tempos dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo. Por isso que Daniel faz as mesmas citações. O teu povo, a tua santa cidade, Jerusalém. Esdras está fazendo a mesma coisa aqui, falando de judeus. Isso não tem nada a ver com a igreja. E ele diz, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós e os nossos reis e os nossos sacerdotes, todos caídos nas mãos de reis estrangeiros. Quais foram os reis estrangeiros? Babilônia, Média e Pérsia, Império Grego, Império Romano e, por último, o Império do Anticristo. Percebe que Esdras está repetindo a mesma concepção que Daniel teve nas 70 semanas de Daniel. O motivo pelo qual Deus estabeleceu as 70 semanas eram pelos mesmos motivos. A nação de Israel pecou contra Deus e Deus estabeleceu as 70 semanas sobre eles. Esdras está vendo a mesma coisa acontecendo sobre judeus, sobre a santa cidade. Ok? E por isso Deus sempre utilizava estrangeiros para os subjugar. Temos sido, olha o que ele diz, temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiro. Até hoje temos sido desprezados. E ele diz, mas agora, Senhor nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixastes que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguro neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem uma boa vontade conosco. Eles deixaram que reconstruíssemos o templo que estava arrasado e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém, porque a profecia é em volta deles. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos os teus mandamentos, que desde que deste por meio dos teus servos, os profetas, eles nos avisaram que a terra que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca nos deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudar a ter paz e prosperidade. Aleluia. Que quiséssemos comer bons alimentos produzidos pela terra e passar aos nossos descendentes para sempre. Essa concepção aqui era a ordem que os profetas davam para o povo de Israel. Ele dizia, vocês vão entrar na terra dos heteus, na terra dos perizeus, na terra dos amorreus, no caso depois moabitas, amonitas, que nós vimos egípcios. Só que vocês nunca poderão se contaminar com eles, e nem sequer ter acordo de paz com eles, e nem prosperidade. Meu Deus! Por isso que a Bíblia diz que o anticristo, ele vai fazer um acordo de paz com a nação de Israel. E esse acordo de paz que ele vai fazer com a nação de Israel será uma abominação para Deus. Porque eles vão fazer um acordo de paz para que tenham prosperidade. Sendo que o próprio livro de Esdras diz que Deus condenou isso. Porque os profetas do passado profetizaram. Vocês não farão acordo de paz para terem prosperidade com esses povos. E o anticristo vai fazer isso com uma falsa paz para com judeus e árabes. Aleluia. Vamos lá. Mas depois de tudo o que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigastes menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente aos teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficaria irado conosco, que nos destruiria completamente e não deixaria ninguém escapar. Aí ele diz, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou. Aleluia.
Da mesma forma que o Império Babilônico invade Judá e Deus livra um remanescente, isso vai se repetir na grande tribulação. Porque provavelmente os judeus estarão cometendo os mesmos pecados que eles cometeram no passado, farão acordo de paz com os árabes, com os amonitas, com os moabitas, com o anticristo. Eles farão um acordo de paz, será uma abominação para Deus, a ponto de reconstruírem um templo novamente, voltarem a fazer sacrifícios de animais. E Deus, então, depois da grande tribulação, ele sempre, ao período histórico de Israel, ele sempre manteve um remanescente. E essa história volta a se repetir na grande tribulação. E aí eu pergunto para você, quem é o remanescente que vai sobreviver na grande tribulação? Vamos lá. Só você que tem escatologia na veia, coloca aqui para mim. Vamos lá. Porque Deus novamente vai derramar castigo sobre a nação de Israel, só que ele vai manter um remanescente para ele, como sempre fez no período histórico. Quem é o remanescente de Israel que Deus vai poupar? Vamos lá. Comentem aí. Eu quero agradecer aí. Muito obrigado a Silvia. Muito obrigado, Silvia, por reconhecer o nosso trabalho e fazer com que nós estejamos aqui mais vezes. Muito obrigado, Silvia, em nome de Jesus. Aleluia. Quem é o remanescente de Israel? Percebeu, irmãos? Por isso que Salomão faz a citação. Não existe nada novo debaixo do céu. Tudo que aconteceu, torna a acontecer. Por isso que Salomão disse isso. Porque o que Deus permitiu acontecer na história bíblica, com os judeus, tudo isso volta a acontecer novamente. Mas o problema é que Deus vai elevando a escala de juízo. E aí Jesus faz a citação. Que o que aconteceu, vai acontecer, nunca aconteceu e jamais vai acontecer coisa igual. Ou seja, mesmo Deus mantendo sempre um remanescente, o que vai acontecer será tão catastrófico que Deus nunca mais vai fazer isso. Ok? Então são 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. São os escolhidos que Jesus faz a citação, dizendo que por causa dos escolhidos os dias serão abreviados. Então, eles verão Jesus vindo do céu, ele dará ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos dos quatro ventos, dos quatro cantos. Quem são os escolhidos dos quatro ventos, dos quatro cantos? Apocalipse 7 diz: 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Percebeu como a Bíblia é perfeita? Porque tudo, irmãos, essa treta das 70 semanas de Daniel, a treta em volta do templo, isso não tem nada a ver com a igreja, isso tem a ver com Israel. E aí quem lê a Bíblia, vê a palavra escolhido, ele vai e bota a igreja na grande tribulação, tira Jesus da cruz, a morte dele não existe expiação de pecados. Porque a última semana de Daniel e tudo que Esdras está citando aqui é porque a nação de Israel continuou pecando. Por isso Deus mandou a sua ira. Foi o que nós vimos aqui agora. E isso vai se repetir novamente na grande tribulação. E aí, como resultado, olha o que acontece como resultado no capítulo 10. Olha o resultado desse pecado que eles tinham se contaminado com as mulheres moabitas, egípcias, amonitas. Olha o que Esdras manda fazer. Olha isso daqui. Olha o que aconteceu na história para você entender. Esdras 10. Expulsão das esposas estrangeiras. Olha isso. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente ao templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens e mulheres e crianças, se reuniu em volta dele e eles também choravam amargamente por conta do pecado que eles haviam cometido contra Deus de se misturar com outras etnias. E olha o que ele diz. Então, Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. E nós já sabemos quem são. Moabitas, amonitas, principalmente. Porém, mesmo assim ainda há esperança para o povo de Israel. Agora, prometemos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos segundo o conselho e dos outros que respeitam os mandamentos de Deus.
Assim, estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. E aí o que eles fizeram? Na continuidade, eu não trouxe aqui porque não precisa. Eles mandam todas as esposas embora e os filhos que nasceram misturados, judeus e árabes, eles expulsam da terra de Israel. Ok? Gravem o que eu estou dizendo. Por isso que até hoje, o que eu tenho a entender, que possivelmente o anticristo pode ser a mistura dessa etnia. Que muitos ficam dizendo, pastor, mas o anticristo não tem que ser judeu, ele pode ser um mestiço. Que ele é dessa descendência, e eles querem se vingar, porque os judeus os expulsaram da terra. E o anticristo, possivelmente, ele vai ser um mestiço, foi o que eu disse para vocês, porque possivelmente ele é um árabe, mas ele pode ter sangue judeu. Porque ele é um mestiço. Porque os judeus, eles casaram, se coabitaram com os moabitas, com os amonitas. Estão comigo ou não? Por isso que o anticristo, sim, pode ser um judeu com descendência também mista com árabe. Ele pode fazer se passar por judeu, porque de fato é. Só que na sua essência ele é um muçulmano, ele é um árabe. Por isso que ele vai conseguir enganar os judeus. Por isso que é o tema da capa dessa noite, o anticristo, o mestiço. Anticristo, aleluia, o mestiço. Vem comigo no Escatologia na Veia, porque aqui é pura Bíblia, porque Deus é perfeito, porque Ele revela aos seus escolhidos, aleluia. O anticristo, o mestiço, aleluia. E aí eu pergunto pra vocês, quem sabia disso? Porque eu nunca vi ninguém pregando isso daqui pra vocês. Aleluia, eu nunca vi ninguém pregar isso daqui. Sendo que a própria Bíblia diz que houve uma mistura de raça. E por isso para Deus foi uma abominação quando eles serem expulsos. Por isso que hoje eles estão na Arábia Saudita, hoje eles estão no Catar, no Emirados Árabes Unidos, em todos os locais vizinhos espalhados, pode colocar na Palestina, no Irã. O anticristo pode estar naquela localidade do Oriente Médio. Ou até mesmo pode estar em Judá, porém, mas que entretanto, ele foi doutrinado através do Islã. E ele vai enganar os judeus com milagres, maravilhas e prodígios, aleluia. E ele pode ser um mestiço. Estão comigo ou não? A Bíblia explica-se a si mesma. Escatologia na veia, aleluia. Glória a Deus. Aí, agora sim nós entendemos o porquê que Daniel 9:26 diz: depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, porque ele é um príncipe, que possivelmente será um príncipe árabe, pode ter a descendência também misturada com judeus, mas a descendência raiz como árabe, com sede de vingança, porque foi expulso, aleluia. Destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, está determinada assolações. E aí nós voltamos pro gráfico em que eu sempre trouxe para vocês, agora com esse novo entendimento. Vamos lá? Abraão casa com Sara, Sara casa com Isaac, aleluia. Isaac tem as tribos, tem os filhos, né? O Jacó e o Esaú. O primogênito era o Esaú, vende o seu direito de primogenitura para o irmão Jacó, que herda a terra de Jerusalém, tem o seu nome trocado para Israel. Esaú agora tem o seu nome trocado para Edom, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de leitilha. Edom quer dizer vermelho. E aí gera os Edomitas, Amalequitas, que foi o que nós vimos lá, Moabitas, Amonitas, que são os descendentes de Ló. Você lembra que Ló, ele fica velho e as filhas se deitam com o pai? Lembram disso?
As filhas se deitam com o pai para continuar a sua etnia, porque o pai estava velho. E então gera os povos dos amonitas e os moabitas, que hoje também são árabes. Aleluia. Eu nunca disse isso para você aqui na live, eu só disse lá na igreja. Agora eu vou dizer assim para você. Por isso que Deus, para ter o Messias verdadeiro, a Maria tinha que ser virgem. Enquanto para a descendência de árabes houve uma abominação para Deus, em que filha se deitou com o próprio pai para continuar a etnia. Então, assim como Maria tinha que ser santa, possivelmente a etnia do anticristo, a oposição, tinha que vir em pecados, em abominação. Por isso que essa etnia dos moabitas e os amonitas, o pai se deitou com a filha. E para Deus isso foi uma abominação, um incesto. E eu sempre trouxe isso para vocês. Lembra aqui, ó, árabe, que é a raça, quer dizer mestiço, que é a raça. Muçulmano é a religião. Ok? E nós vemos o quê? Jacó, ele tem o seu nome trocado para Israel. Deus agora ordena que eles não iam mais se contaminar com ninguém. Quando chega aqui nos judeus, na época do Império Medo-Pérsia, quando eles saem da Babilônia, eles fazem o quê? Eles voltam a se deitar e a se contaminar com os edomitas, com os moabitas. Eles voltam a se contaminar com o povo árabe. Isso para Deus era uma abominação. Por isso que, novamente, eu repito a vocês que muitos não entendem. O anticristo, ele pode ser tanto ter essa linhagem judaica misturada com árabe. Por isso que é o anticristo mestiço. Por isso que ele pode vender para todo mundo que é um judeu. E de fato pode ter sangue judeu. Porém ele é um árabe, ele é um muçulmano, ele é um moabita, ele é um amonita, ele é um edomita. Então ele vem com sede de vingança e por isso ele vai enganar os judeus. Aleluia. Por isso ele vai enganar os judeus. Por isso eles vai persuadir com acordo de paz, com falso acordo de paz. Por isso que tudo envolve o templo em Jerusalém na semana de Daniel. Que foi o que nós vimos. Lembra? Quando nós chegamos então na graça, tem um período do cessar. Assim como aconteceu durante o Império Medo-Persa, na grande tribulação, o templo volta a ser reerguido. O urso está aqui nos pés. Assim como pediram para Zorobabel se misturar e falar, nós queremos reconstruir o templo com vocês, da mesma forma vai acontecer novamente. Para ver uma reconstrução do templo, os árabes terão que aceitar a reconstrução do templo. Ok? Eu sempre trouxe isso para vocês na última semana de Daniel, que é os últimos 7 anos. Eles reconstroem então o templo. Na metade da semana o anticristo entra no templo, senta no templo, traindo os judeus, dizendo que ele é o próprio Deus. O anticristo mestiço. Vem comigo. Escatologia na veia. Vocês estão comigo nessa noite ou não? Hoje foi histórico, né? Hoje foi mocotó, como eu digo para vocês. Aleluia. Conteúdo histórico. Aleluia. O anticristo mestiço.
Calma que eu não acabei a live, não. Isso aqui você só vê, sabe aonde? No Escatologia na veia. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Escatologia na veia. Vocês estão comigo nessa noite? Calma que eu não acabei a live não, relaxa. Aleluia. O anticristo, o mestiço. Escatologia na veia. Vamos lá, curta, compartilha, ative o sininho e seu like. Em seguida eu volto contando a visão pra vocês. Vamos lá. Você está assistindo Escatologia na veia. Curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like. E as nossas redes sociais também estão aqui embaixo. Vem comigo. Escatologia na veia. Vocês estão comigo nessa noite ou não? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão comigo ou não? Hã? Percebe como a mente de vocês dá uma clareada e a Bíblia sempre teve o mesmo reflexo, não tem como fugir. A treta sempre foi entre árabes e judeus. Não tem como fugir disso. Por isso que quando a galera fica repetindo coisa aí na internet que eu vejo que eles não conhecem a Bíblia. Eles pregam com doutrinas hereditárias, não porque eles leem a Bíblia de fato. Não porque eles conhecem a Bíblia. Ok? Que é isso que falta, pessoas que de fato estejam dispostas a estudar a Bíblia como ela é. Sem ficar com invenção. A Bíblia pura, a Bíblia é o próprio verbo vivo. Jesus disse, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A Bíblia é perfeita. Que Deus nessa noite te encha dessa sabedoria em nome de Jesus. Eu profetizo que você nunca mais será o mesmo depois dessa live. Aleluia. Porque o seu entendimento profético, você que está debaixo dessa unção escatológica que nós temos, o seu entendimento profético nunca mais será o mesmo. Aleluia. Porque nessa noite Deus abre a tua mente, Deus abre os teus olhos para você compreender todas as revelações que Ele vai trazer para você. Aleluia. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber te encha de revelação, te encha das bênçãos dos céus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Olha aí, a galera já está recebendo revelação aí. Olha aí o que a Ingrid colocou aí, ó. Olha aí. Por isso que a estátua é misturada, exatamente. Aleluia. Olha a galera já recebendo revelação de Deus aí, ó. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Todo mundo viu aí o que aconteceu agora com as queimadas que houve aí. Todo mundo lembra da queimada que aconteceu agora? A última queimada que aconteceu, onde que foi? Quem lembra? Onde que foi que aconteceu as últimas queimadas aí? Que tecnicamente foi algo causado proposital, não foi acidental. Quem lembra? Quem lembra onde foi que aconteceu? Escrevam aí, vamos ver se estão atentos. Vamos lá. Quem lembra? Aleluia. A Bíblia explica-se a si mesma. Aleluia. Quem lembra onde aconteceu aí? A última catástrofe aí naquela ilha lá? Quem lembra? Hã? Quem lembra que aconteceu aí? A queimada que aconteceu? Vamos lá, Danilo, muito obrigado, Danilo, se tornando membro do canal aí, Escatologia na Veia, passou por patrocínio na Veia, muito obrigado, querido. Lembrando que lá, queridos, na nossa, aqui na seção de membros, nós temos lá, para você se tornar membro do canal, tem lá patrocínio na Veia, tem o ID,
e tem o membro, né, do Escatologia na Veia. Então, se tornem membro do canal. Primeiro link fixado aqui, ok? Você se torna membro do canal. Também contribuições tá aí agora, eu tô colocando para vocês aí agora. Cada sementinha de vocês, pequena que for, nos ajuda poderosamente aqui a mantermos aqui, ok? Vocês viram o que aconteceu no Havaí? Eu tive uma visão. Nós teremos novamente Havaí 2.0. Nós teremos. Novamente eu vi muito fogo. Gravem o que eu estou dizendo. Muito fogo eu via. Algo catastrófico acontecendo. Eu estava lá. Ok? Eu estava lá. Algo catastrófico acontecendo. Gravem o que eu estou dizendo. Hoje é dia 7/10 de 2023. 7/10 de 2023. Era um incêndio enorme que eu via. Ok? E novamente, não é acidental. Algo causado proposital. Ok? Catastrófico. Novamente. Isso é mais uma comprovação de que o arrebatamento é pré-tribulacionista, antes da grande tribulação, e que antes disso nós temos um avivamento que sai do Brasil. Pastor, como que eu faço para saber se essa visão é de Deus? Se acontecer, é de Deus. Se não acontecer, não veio do Senhor. Simples assim. Amém? Bom, tô simplificando para vocês. Só isso que eu posso falar. Novamente, deixa eu escrever para pôr na tela. Incêndio. Não acidental. Novamente. Vocês verão nos jornais, em breve. Tudo que eu profetizo aqui acontece muito rápido, vocês veem. Vocês verão nos jornais. Vocês saberão que se trata do que eu estou dizendo. Ok? Será nos jornais. Histórico isso acontecendo. Tremendo. Ok? Vocês verão nos jornais. Ok? Aleluia. Glória a Deus. Bom, essa foi nossa live dessa noite. Passei aí 18 minutos, perdão, Marcelão. Saindo aqui agora, o pessoal vai estar lá no Escatologia na Veia, no grupo do Escatologia na Veia, ok? O pessoal vai estar lá em oração. Amém? Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos que esteve conosco. Lembrando que contamos com a sua contribuição para que nós consigamos estarmos aqui mais e mais vezes. Ok? Curta, compartilhe, ative o sininho e deixe seu like. Em nome de Jesus. Amém? Nós já fizemos uma live sobre o eclipse que vai acontecer agora dia 14. Amém? Tem aqui no canal. Só buscar aqui no canal que nós já fizemos uma live sobre isso. Amém? Você que nunca curtiu, passa a curtir o canal, contribua, ative o sininho, deixa o like. Vamos chegar a 10 mil inscritos. Vamos lá, nos ajude. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, que todos digam amém, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouça, diga: vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nosso objetivo é eu e você no céu. Não seja uma respiga, hein? Foca na promessa e não no processo. Em breve temos muito mais. Escatologia na Veia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O anticristo, o mestiço. Curta, compartilha, ative o sininho e deixe seu like. Deus abençoe a todos. Maranata. Fui! Fiquem com Deus. Em nome de Jesus.